Pretéritos Podcasts apresenta Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Vamos lá. Fui goleiro, né, até os meus 17 anos, uma experiência aí na base de São Paulo. Fui pro Pão de Açúcar, que hoje é o atual Audax, na época era um projeto do Abílio Diniz com o PAEC, né, Pão de Açúcar Esporte Clube, e ali que começou minha carreira como preparador de goleiros. Então, na transição do Sub-17, da categoria Sub-17 para a categoria Sub-20, eu recebi um convite do Pão de Açúcar para migrar de função. Então, enxerguei isso como uma grande oportunidade. Começar cedo ali com 18 anos, podendo estagiar em um grande clube de São Paulo, com grandes preparadores de goleiros e com uma estrutura excelente que eu tinha para desenvolver meu trabalho. Eu optei por fazer essa transição e acho que foi uma decisão acertada, e sou muito grato ali a todos que me ajudaram nessa transição. Fiz estágio durante 3 anos, passei com grandes preparadores de goleiros que me ajudaram na minha formação hoje como profissional. Então eu posso citar alguns deles ali. Solitinho, um cara fantástico, uma referência na preparação de goleiros que me ajudou muito. O Renan Si, que hoje é atual preparador de goleiros do São Paulo Sub-20, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho incrível. Ele também fez parte da minha formação como preparador de goleiros e me ensinou muito a como lidar com os goleiros, a como tratar os goleiros de forma que eles entendessem o que a gente passa para eles e acreditar no nosso trabalho. Então, minha gratidão aí pro professor Renasci também. Professor Serginho, que abriu as portas, que me aprovou como goleiro e enxergou essa possibilidade de ter essa migração. Então é um cara que sempre foi muito fantástico assim com a minha pessoa, então também tenho muito a agradecer a ele. Enfim, tem várias outras pessoas que me ajudaram nesse processo. O Thiago Escuro, que comprou a ideia e aceitou a minha contratação no Pão de Açúcar como preparador de goleiros. Enfim, todos que puderam me ajudar. Depois desses 3 anos eu resolvi encarar um pouquinho da carreira. Fui para Fechando Gol, uma academia de goleiros do Zete, que tem aqui em São Paulo, que foi uma grande experiência também para minha carreira. Conviver com o Zete, com certeza, foi uma experiência fantástica na minha vida, que além de ter sido um grande ídolo aí do Palmeiras, do São Paulo, como pessoa, é um cara fantástico que agrega muito, que tem muitos valores que são extremamente importantes para que você possa lidar com os goleiros. Então fica meu agradecimento também ao Zete e ao Felipe da Fechando Gol por essa oportunidade. Depois da Fechando Gol eu fui para a Portuguesa de Desportos, onde eu comecei na categoria Sub-15 e durante 4 temporadas eu consegui passar do Sub-15 até a categoria principal. Agradeço demais ali a confiança que o Lino depositou no meu trabalho, junto com o Fernando Tomé, dando essas oportunidades de crescer e subir de categoria até chegar no principal. Para minha carreira como preparador de goleiros e como profissional foi extremamente importante essa vivência dentro da Portuguesa, e eu sou muito grato por essa oportunidade que eles me deram. Em 2015, eu recebi um convite do Arthur Elias para fazer parte da comissão técnica, na época no Centro Olímpico ainda. Foi um desafio muito grande para minha carreira, né? Trabalhar com futebol feminino, mas de novo eu enxerguei como uma grande oportunidade pela questão do Centro Olímpico. Desenvolvia um excelente trabalho dentro da modalidade, então consegui conciliar aí com alguns treinos da Portuguesa. Num primeiro momento eu não estava 100% integrado à equipe, vinha em alguns horários específicos para dar treino para as goleiras. No meu primeiro ano
de 2015 foi basicamente assim. Em 2016, no início da parceria Audax Corinthians, eu consegui me dedicar 100% ao futebol feminino e a partir daí começa a minha história de fato, atuando 100% dentro do futebol feminino, que para mim foi uma grata surpresa. Estar trabalhando com essas meninas é algo fantástico, e desenvolver o trabalho que a gente vem fazendo ao longo dos anos, sempre tentando melhorar aí, ano após ano, é muito gratificante ver a evolução, ver a dedicação que essas meninas têm. Fico muito feliz por trabalhar hoje dentro dessa comissão técnica, que são pessoas fantásticas, são pessoas trabalhadoras, muito dedicadas. A gente tem pessoas que levam a sério o futebol feminino, e eu acho que muito do que está acontecendo dentro das últimas temporadas deve ser muito a esses profissionais de altíssima qualidade. Então fica meu abraço também pro Arthur e meu agradecimento por essa oportunidade, pro Marcelo, pro Rodrigo, pro Bruno e para toda a comissão técnica e todo o staff que hoje nos auxilia no dia a dia. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, @podsembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Salve, salve, meu mais que querido, minha mais que querida ouvinte! Mais um Sem Barreira Entrevista. Sim, temos mais uma entrevista para vocês. Lembrando que a gente também tem os programas de debates, temos os programas dos panoramas de competições. E hoje, aí, o episódio número 2 do Sem Barreira Entrevista. Eu sou o Eduardo Willi, @EduWilli no Twitter, @EduWilli29 no Instagram, porque já tem um corno lá que usa o EduWilli no Instagram e eu cheguei depois. Você só tentou 29 ou tentou 28, 27, 26? Não. Eu fui de 29 porque é a camisa que eu usava lá no Flag Football no Spartas. Foi de primeira, então. Foi de primeira. Também é o dia do meu aniversário, é um dia 29 de número algum mês marcante. aí, então já fui direto nessa. Aqui, como vocês já ouviram, você que já acompanha nosso trabalho já sabe quem é, apesar dele não ter uma voz tão marcante igual o nosso Marcelo Moraes. Abraço pra ele, aliás, que está por aí. Mas você que não sabe ainda quem está aqui interagindo comigo, é ele, o nosso goleirão João Victor. Eu, ex-atleta aí, ex um pouquinho de tudo e que faz de tudo um pouco, mas não gosta de fazer nada. Essa é a minha sina. Crossfiteiro. Um projeto de atleta, né? O atleta que nunca quis dar certo. Esse é meu fato. Nunca quis treinar também. Eu me sinto até um pouquinho com as devidas proporções, né? Me sinto até o Romário. Assim. O Romário do gol. Entendi, o Romário do gol, entendi. Da pequena área também, quase um rei da pequena área. Mas... O João que joga muito bem na linha também. Depois que eu comecei a correr, amigo, minhas pernas são muito fortes, viu? Só tenho isso a dizer. Fortes e tento correr o máximo que posso. Muito bem, nós que fomos vice-campeões da primeira Copa Unisa. Saudades. De futsal. Fui bicho do João na faculdade, a gente jogou essa primeira Copa Unisa, ele era, claro, nosso goleiro. É bonde do Adorno, Futebol Clube, em homenagem a Teodoro Adorno e ao grande moleque piranha, o professor Dr. Expedito Leandro. Que é um grande professor, além de tudo, viu? Além de um bom homem, é um grande professor. Exatamente. E por que a gente tá falando de goleiro pra cá? Porque você, meu amigo, você já sabe, não adianta fazer surpresa, porque quando você clicou aí no episódio já tem aí... Tem o spoiler, né? Tem o spoiler. Você tomou um spoiler de gratuito. Sabendo o que você tomar, então. Então não adianta nem ficar de conversinha de não. A não ser que talvez mude o nome do episódio pra... Você não sabe com quem a gente vai falar. Temos um papo com uma grande pessoa e clique para saber mais. Tipo, caça-clique. Caça-clique, né? Demais. Não. Mas não é o nosso caso. Você já sabe que a gente hoje vai bater um papo com Edson Júnior. Mas quem é Edson Júnior? Edson Júnior é o preparador de goleiras do Corinthians. Corinthians que recentemente aí foi vice-campeão, né, do Campeonato Brasileiro. A gente já falou mais sobre isso no nosso programa de debates, damos giro no panorama. Mas, enfim, uma campanha muito boa do Corinthians, né? E um grande trabalho também das goleiras, né, do Corinthians.
Enfim, batemos esse papo com o Edson Júnior antes, né, do jogo da final, né, contra a Ferroviária. E assim, né, e primeiro, João, assim, até pra quem tá ouvindo, vai perceber que vai estar diferente do que da entrevista com a Ari, né, porque com a Ari a gente foi lá, pessoalmente gravamos com ela. Sim, não foi o debate pronto, né, não foi de bate e volta, não foi realmente trocar essa ideia. Isso, o nosso foi um processo um pouco mais burocrático, mas deixar claro que não pelo Edson, que o Edson estava super disposto a, se fosse o caso de fazer por telefone e tal, e marcar pessoalmente, mas aí claro que, né, elas em final de campeonato, correria, seria mais difícil, inclusive quando a gente gravou essa conversa, ele tava lá em Araraquara, né, tava naquele intervalo entre um jogo da semifinal e o primeiro jogo da final, né, contra a Ferroviária. Tanto que eles, aí a delegação, enfim, as meninas nem voltaram pra São Paulo. E até pra não tomar muito tempo dele, claro, pra facilitar esse processo, pra ter um diálogo legal, assim. O formato do programa é um tanto quanto diferente. É, isso. Então não vai ter interação com o Edson, mas... tanto que a ideia não era nem fazer o Sem Barreira entrevista, né, com ele. A ideia era usar os trechos durante os programas, mas ficou tão legal, as respostas dele foram tão legais que a gente falou, não, a gente vai dar uma quebrada assim nesse formato de não ser interagindo, mas pelo conteúdo vale muito a pena a gente fazer um programa só pra isso. E de repente até depende do desdobramento desse programa, a gente pode talvez fazer um ao vivo, não. Claro, é um pessoalmente. Pessoalmente, com ele, assim, com ele. Inclusive já até falei com ele. Porque o cara é muito disposto, assim, a conversar com a gente, então a gente até, primeiramente, agradecemos, assim. Claro. Muito valeu é foda. muito valeu. Que a gente chicaneou o Bozer. Imagina pessoalmente, né? Por isso que a gente não grava pessoalmente. Por isso que a gente ri do Felipe, mas a gente é igualzinho a ele. Então. Mas é isso aí. Obrigado, Edson. Ainda falei pra ele, a gente tinha um monte mais de perguntas para fazer, mas não vou fazer porque a gente quer marcar um dia pessoalmente e aí chamar até uma das meninas, uma das goleiras. E vai ter um papo mesmo também, de conhecer melhor o trabalho. É bem isso, é o que a gente fala desde o primeiro episódio, assim, a gente também quer aprender bastante aqui, então... Isso, e olha, e hoje vai ser um programa bem legal, então pra falar não só sobre como que é o trabalho dele no Corinthians, mas da posição em si de goleira aí, né, no futebol feminino que por muito tempo foi muito criticado, é uma coisa que a gente vai falar aqui também. Mas antes de começar, eu queria, já começar na primeira pergunta aí, quero saber de você, João, aí, que você contasse uma história pra gente. Para os nossos ouvintes ficar com o gostinho aí de... Qual história? Quero saber da história do time que você jogou que se chamava João no Gol. Essa história é tanto quanto controversa. Lembrando que nosso time aqui do Sem Barreira tem vários goleiros, né? A gente tem o André Fonseca, que foi goleiro do Pequeninos do Meio Ambiente, né? Que anos depois veio a revelar Gabriel Jesus. Que, por sorte do Gabriel Jesus, não enfrentou não foi a mesma André Fonseca no gol. Senão ia passar vergonha e talvez a Copa fosse diferente, né? Mas... muitas coisas seriam diferentes. Nunca saberemos, né? Efeito borboleta é uma coisa complicada. E o João é o nosso outro goleiro aí. Mas a respeito do João no Gol, na verdade... onde eu moro, lá no bairro onde eu moro, a gente mora num condomínio muito grande, assim. E dizem que é até uma mini cidade, tem mais de 10 mil habitantes. Quando a gente, É sério? Quê? Mais de 10 mil habitantes? Dizem que sim. Dizem que sim, João. Sim, são 20 blocos. Mano, não, 10 são mil 40 você tá blocos. maluco? Cara, você já viu o tamanho daquele condomínio? Vi. Tem uma matéria na TV Gazeta. E eles calcularam 10 mil habitantes. Agora eu não posso... Caramba, não, tudo bem, segue aí. Fiquei impressionado agora. Quem não impressiona. Mas é o que dizem, dizem que aquele condomínio é muito grande. E ele... quando a gente, quando eu ainda moro lá, e na época, por meados de 2007... A gente sempre, começou a jogar bola na quadra, porque eles liberaram a quadra pra gente poder jogar. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a jogar bola, a gente começou a formar uns times, e aí, de repente, quando eu menos imaginei, eu tava jogando por um time chamado RBD. Que fazia alusão à novela? Exato. E era uma legal, a gente começava o jogo... Mas era o RBD Brasil ou o RBD original? Não, era o RBD, é só RBD. Entendi. E a gente jogava lá direto, a gente começou a jogar uns campeonatos, um campeonato chamado Futiliga, que a gente jogava pela cidade de São Paulo, indo jogar contra times mandantes.
Então, a gente jogou por muito tempo nesse formato. E pelo cansaço, pela preguiça, assim, por não também dar certo, o time acabou se desfazendo. E eu continuei brincando de jogar futsal lá no condomínio, né? E um tempinho depois eu tava jogando bola, tava de bobeira, assim, aí eu tava jogando contra esse time que até então se chamaria João no Gol, né? O nome dele era Chatolins. Você jogou contra eles. Isso. Na verdade, Chatolins. Exato. Mano, criatividade não era muito bem o forte desses times, mas era divertida. E aí nessa daí da gente começar a jogar contra os caras, eu peguei a bola, fui dar um chutão assim, fui defender a bola, não sei o que aconteceu, mas eu consegui furar a grade de proteção da quadra. E aí a bola acabou caindo no córrego e desapareceu pra toda a eternidade. E aí eu fiquei meio assim, tipo, tem que pagar uma bola pros caras, fui lá, resolvi, paguei uma bola pros caras. E aí quando eu fui entregar a bola, os caras falaram assim, você não tá afim de jogar pra gente não? A gente não tem goleiro, a gente quer jogar e tal, mas e aí, você não tá afim? Eu falei, jogo só por diversão, não vejo problema. E aí eu percebi que, quando eu comecei a jogar pros caras, eu percebi que eu gosto de jogar pro time mais fraco. Pra mim é divertido, assim, futsal pra mim é muito mais dinâmico. E tanto é que eu digo, assim, sempre me perguntam, tipo, de um jogo que eu joguei, que eu sinto que eu joguei muito bem, foi um jogo que esse time perdeu, tipo, de muito, tá ligado? E trabalhou bastante. Trabalhei bastante, assim, eu joguei bem, sabe? Então, eu particularmente gosto muito disso. Só que o Chatolins era um time complicado, né? Porque eu não lembro quem tinha o cadastro da Futiliga. A gente acabou perdendo esse cadastro por quê? A gente deixou. A gente mesmo deixou de pagar a Futiliga e aí negativou o CPF do cara. E os caras viraram inadimplente na Futiliga. E pra não parar de jogar, os caras resolveram criar um novo time, já que a gente não podia ter o mesmo CPF. E aí os caras abriram o CPF lá e resolveram colocar o meu nome, tipo, como nome do time. Falaram assim, mano, a gente precisa de nome do time. E aí tinha um cara que jogava com a gente, chamava Psico. Aí a gente falou assim, quem a gente vai pôr? Põe o nome do Psico. Psico fora. Vai ser o Psico fora futsal. Aí os caras ficou tipo, não, Psico fora não, mano. Que respeito a gente vai ter. Aí eu falei, mano, não tem muito o que colocar de nome. Eu falei assim, vamos pôr o nome do João. O João vem em todo jogo, joga bem e tal. O único que se mata de jogar aqui. Então vai ser João no gol. Aí, beleza. Por mim, tudo bem, tipo, passar vergonha vai ser estranho, principalmente quando a gente perder de muito, mas não ligo não, tá ligado? E tanto é que sempre que começava pra abrir os jogos, a gente começava daquele jeito, tipo, muito bom isso. Eu ia lá pro meio do campo lá, né, a gente fazia a rodinha lá, tipo, colocava um pouquinho de ideia, e aí falava assim, João no gol, e aí todo mundo respondia, e nós na linha. E a gente abriu o jogo sempre assim, sabe? Tipo, mal que muito descontraído, a gente nunca ligou, tipo, de ser o melhor time ou não, tipo, sempre foi muito mais divertido jogar. Mas assim, tá certo que futsal e futebol tem essa coisa de você querer sentar e se preparar pra você jogar bem, de querer não só se divertir, mas querer ganhar, sabe? É divertido também ganhar. Mas ali pra gente era, tipo, muito o lance de você poder se divertir jogando. E tanto é que, assim, você já percebe pelo nome dos times, assim, que eu já comecei contando. RBD, Chatolins, João no Gol Futebol Clube, ou Futsal. A gente sempre quis mais se divertir do que arranjar confusão ou qualquer coisa assim. E essa é a base da história do João no Gol, assim. Tem muitas histórias absurdas, assim. Tipo, que a gente ainda vai contar ao longo. A gente pode contar algumas depois, assim. Umas que né? as pessoas nem se orgulham muito. mas a gente pode discutir depois. Muito bem, e até o último adendo, assim, quando eu tava falando de maiores derrotas... Isso, teve um jogo que você foi muito elogiado, Teve um jogo que a gente perdeu de 17-0. 17-0 em futsal. Teoricamente não é um placar tão absurdo, assim. Teoricamente. Mas assim, foi muito disparelho o jogo. E a gente virou o primeiro tempo perdendo de 4-0. Mas eu tava jogando muito bem, tipo, absurdamente bem. Tanto é que depois os caras vieram, tipo, me agradecer, assim, tipo, mano. 17-0. Jogou muito bem e tal. Os caras do outro time vieram falar comigo, parabéns e tal. Jogou pra caramba. E ainda assim tomando 17. Tipo, eu lembro que eu tinha tomado uma bola no nariz que eu não conseguia respirar, sabe? Tipo, a bola bateu no nariz. Tipo, não sangrou. Mas, mano, foi tipo o cúmulo, tá ligado? 17-0 e ainda
ainda ter a sensação de você, putz, jogou bem, tipo, trabalho bem feito, assim, tipo, é muito surreal, sabe? Então tem coisas que é gratificante, tem coisas que você não tem nem noção de como... tipo, é divertido, é isso que eu tenho a dizer. Hashtag gratidão. Gratidão. Essa do João no gol. Força, foco e fé. João no gol e nós ali. Bom, vamos lá, João. Pra começar, então, nosso papo aí com o Edson Júnior, preparador de goleiras do Corinthians. As goleiras, por muito tempo no futebol feminino foram consideradas aí o ponto fraco, né? Do esporte aí, que Sim. deixava menos atrativo e tal. E nessa discussão sobre o tema sempre surgiam questões como diminuição do gol, né, por conta das mulheres terem em média estatura menor, né, que os homens. A baixa estatura mesmo em si também chama, né, naturalmente. Ou ainda uma questão de diminuir a bola. Sim. Coisa e tal. Coisa que até a gente discutiu no nosso primeiro Sem Barreira, o episódio 1 lá também. Exato. Bom, gerou polêmica. Vi polêmica, né? Mas aí... Bom, ouve lá que você tira essas conclusões, mas escuta os outros. Não para só naqueles. Se para só naqueles, você vai ficar com uma imagem meio ruim. A gente aprendeu muita coisa desde lá. Ao longo do caminho. Mas enfim, a gente perguntou pro Edson se... O que ele acha disso, dessa coisa, né? De ser o ponto fraco, de diminuir gol, tal e coisa e tal. E se ao longo da carreira dele ele já viu algum indício, né, pelo menos de atletas que reivindicassem alguma mudança desse tipo. Vamos ouvir então. Edson Júnior, é com você. Fala, Edu. Sobre essa questão das goleiras serem consideradas o ponto fraco do futebol feminino, há um tempo atrás, coloca a responsabilidade muito mais na organização do futebol feminino do que nas goleiras propriamente dito. Não tem como a gente cobrar algo de ninguém sem preparar as pessoas, né? Então, imagina as goleiras tendo que disputar Mundial, Olimpíadas, enfim, campeonatos de grande porte, sem ter um preparador de goleiros, sem ter uma preparação adequada, sem ter uma comissão técnica que pudesse ajudar na questão física, na questão técnica e na questão tática, enfim. Então, com certeza, o fato delas não terem sido preparadas para defender o gol faz com que, por muito tempo, a gente fosse considerado como um dos pontos fracos do futebol feminino. E aí, com certeza, vinham esses questionamentos, né, de diminuir o gol, de ter umas regras diferentes para o futebol feminino, enfim. Com o passar do tempo, a gente viu que não precisa, em hipótese alguma, mudar algumas regras para o futebol feminino. Pelo contrário, hoje em dia a gente consegue enxergar e assistir jogos do futebol feminino com altíssima qualidade e muitas vezes até melhor do que jogos de futebol masculino. Quem pôde acompanhar a última Copa do Mundo viu que o futebol feminino é bonito de se jogar, é bonito de se assistir, enfim, tem intensidade nos jogos, tem uma parte tática muito bem desenvolvida e acredito que isso é só o começo. Acho que tem muito para evoluir ainda. E como todo, dentro do futebol feminino, as goleiras fazem parte dessa evolução. E na última Copa do Mundo a gente pôde observar o quanto elas melhoraram debaixo do gol. Não só debaixo do gol, mas também a questão física, de estatura, já mudou bastante. Se não me engano, na última Copa do Mundo foi o maior índice aí de estatura dentro de todas as Copas do Mundo do futebol feminino. E a questão técnica também mudou muito. Hoje as goleiras elas são muito mais seguras, têm um repertório motor e técnico muito melhor. Isso facilita com que elas tenham uma tomada de decisão melhor debaixo do gol. E também a questão tática, que é a leitura e entendimento do jogo. E com todos esses fatores posso te afirmar com toda certeza, não tem necessidade nenhuma de diminuir o gol para o futebol das mulheres. Pelo contrário, elas estão dando conta do recado e a tendência é que essa evolução ela continue acontecendo ao longo dos anos, e é aí que a gente vai chegar num nível de excelência nos próximos anos, sem dúvida nenhuma. Como a gente sempre trabalha em busca de aumentar o nosso raio de ação do gol, então dentro desses 5 anos aí que eu tô dentro da modalidade, eu nunca vi um atleta reivindicando
essas mudanças, pelo contrário, sempre a conversa é no sentido de o que a gente pode fazer para melhorar, o que a gente pode fazer para que as coisas aconteçam de uma forma melhor aí, para a gente ocupar melhor o espaço do gol, ter um entendimento melhor do jogo, enfim. Então, sobre essa questão, sou totalmente contra. Não precisa, em hipótese alguma, diminuir o gol para as goleiras. A gente já está dando conta do recado aí tranquilamente. Então, o Edson realmente não tem que diminuir o tamanho do gol, né? E ao que se deve, então, essa evolução, na sua opinião? A evolução delas realmente é uma evolução fantástica nos últimos anos. E eu acho que um dos grandes responsáveis por isso são os profissionais que hoje em dia trabalham dentro da modalidade. São profissionais com qualidade, são profissionais que têm entendimento da parte prática em si e que buscam conhecimento também na parte teórica, que sabe aplicar um treino de uma maneira correta, que sabe o que está fazendo, por que serve os estímulos, enfim. Hoje eu vejo que a área de preparação de goleiros mudou muito. Então, antigamente se falava muito no chutador de bolas ali, né? E hoje em dia, se você não for um cara estudioso, se você não for um cara que busca conhecimento, com certeza você vai ficar para trás. Eu acho que essa é uma das grandes mudanças que ajudaram muito na evolução das goleiras e com certeza a dedicação delas, o empenho que elas têm para que as coisas aconteçam e o comprometimento que essas mulheres têm com o futebol feminino faz com que a evolução delas seja uma evolução muito rápida, assim, notória, né? Então, acho que esse é um dos principais motivos que contribui aí para a evolução das goleiras dentro da posição. Aí, João, também, né? Sem ter condições de se melhorar, fica difícil, né? Sem ter... As meninas antigamente não tinham, né? As condições que hoje tem, né? E assim, se você colocar em escala, por exemplo, você percebe que o que a gente tem como base mesmo é o futebol masculino. E se você analisar goleiros antigos e o que é jogado hoje, comparativamente, é muito absurda a diferença, sabe? Até as formas de treinamento, as ideias de conceitos táticos que às vezes o goleiro também tem que fazer, sabe? A impressão que eu tenho é que existe um salto muito grande em qualidade nos goleiros desde os anos 80, 90 pra cá. E você consegue ver tipo, até alguns goleiros que na época, por exemplo, o goleiro do México, o Jorge Campos lá, que era um anão debaixo das traves, mas ele compensava com impulsão, sabe? Então eu tenho a impressão que a ascensão de tecnologia para facilitar esse nível de treinamento deu um grande crescimento para os goleiros. E a sensação que eu tenho também é que quando eu vejo isso, o futebol feminino é muito recente. Então parece que esse arco de evolução que vai existir no futebol feminino vai ser muito mais curto. As meninas agora, até recentemente, elas não podiam nem praticar futebol no país. Então, quanto mais ter algum tipo de treinamento. E agora, se elas tiverem tendo estrutura para fazer algum tipo de treinamento, eu acho que a evolução delas como goleiras vai ser tipo absurdamente maior, assim. E muito mais rápido do que esse processo de evolução de goleiros no masculino. Mas é o que eu vejo. Legal. Bom, a gente falou, o Edson falou, né, tanto da Copa, né, do nível das goleiras na Copa, e a gente teve que perguntar pra ele, e aí, Edson, das finalistas aí que tivemos no The Best FIFA aí, Lindahl, Venendahl ou Endler? Se você fosse o responsável por dar a premiação, pra quem que você daria esse prêmio? Pra você, quem foi a melhor goleira do mundo em 2019? Essa é uma pergunta bem complicada, porque nós temos aí 3 goleiras de altíssimo nível e cada um com uma qualidade diferente ali em si, mas ao mesmo tempo muito completas. E se houvesse a minha pessoa premiar uma melhor goleira do mundo, nesse ano eu ficaria com a Endler, não só porque ela fez no Mundial, mas por toda a trajetória dela ao longo dos anos. Eu acho que é uma goleira que está em altíssimo nível há muito tempo. A gente acompanhando aí
a trajetória da Endler, a gente vê que ela teve um Mundial Sub-17 muito bom e passou por todas as categorias da seleção chilena. Ela teve um destaque muito grande no Colo-Colo, campeã da Libertadores. Enfim, uma goleira que ao longo dos anos ela vem crescendo cada vez mais e sem dúvida nenhuma, pela trajetória dela e pelas defesas que ela faz de um nível de dificuldade gigantesco, o meu voto seria para ela. Então aí pro Edson seria a Endler, a melhor goleira do mundo. Votou com sem barreira aqui, né? Unânime. E Edson, para as goleiras do Brasil, como que você vê que tá a evolução aí das nossas goleiras? Edu, a minha avaliação das goleiras como um todo dentro do Brasil, ela é muito positiva. Eu vejo que ao longo dos anos a gente só tem melhorado, as goleiras têm tido atuações excelentes assim durante os jogos. Claro que ainda um outro jogo tem algumas oscilações, isso daí é normal, até pelo tempo de vivência de jogo, que é muito desproporcional ao que acontece no masculino. Então naturalmente ainda vai acontecer alguns erros, mas a proporção disso hoje ela é muito menor do que acontecia uns 2-3 anos atrás. E a qualidade técnica, física e tática que elas estão aplicando nos jogos é muito grande. Então minha avaliação sobre isso é muito positiva. Para a gente chegar num grau de excelência, a gente vai ter mais alguns anos aí de muito trabalho. Mas a gente pega aí, hoje no Brasil, a gente tem pelo menos umas 8 goleiras aí da nova geração que eu acho que vai dar muito trabalho a longo prazo. Então eu posso citar algumas para você, como a Lorena do Grêmio, uma goleira de uma estatura excelente, muito técnica, que fez 2 temporadas pelo Sport muito consistente. É uma goleira que chama bastante atenção. A gente pega aí a Mari, que se destacou esse ano no Vitória, com grandes atuações, não só contra o Corinthians, mas contra o Flamengo ela fez uma excelente partida. Contra o Santos ela também foi muito bem. Então é uma goleira longilínea também, uma goleira que tem um baita potencial e tem muito a crescer. A gente pega ali no Santos a Kemily e a Nicole, são 2 goleiras também de altíssimo nível, que já tiveram experiências em seleções de base, que tem uma estatura interessante também. A gente pode observar ali no Palmeiras a Julie, também com uma qualidade muito grande, que fez uma Série A2 muito boa. A gente tem aqui no Corinthians, além da Lele e da Tainá, uma Tati que está chegando muito bem, que se destacou muito ano passado no São José, com ótimas defesas. Enfim, a gente tem um número muito grande de goleiras se destacando no Brasil e que com certeza vai aumentar muito o nível da posição como um todo nos próximos anos. Então o trabalho que a gente tem a gente, como preparador de goleiros, continuar dando repertório, continuar dando estímulo para elas, para que cada vez mais a gente possa desenvolver e crescer dentro da modalidade como um todo. E numa peneira, o quanto a estatura é determinante para a aprovação? O que vale mais, uma goleira de estatura baixa, como um reflexo e explosão, ou uma goleira alta, que é mais ou menos acima da média do que a gente encontra, mas sem tanta agilidade? Fala, João, tudo bem? João, hoje em dia eu não acho que a estatura seja determinante para uma aprovação, mas eu acho que a longo prazo vai se tornar assim um quesito determinante para se aprovar atleta. Sim, eu pego como exemplo o futebol masculino, que na década de 90 ali a gente tinha vários goleiros baixos, a gente tinha uma aceitação muito maior, e aí de 15 anos para cá a gente vê uma mudança muito grande dentro desse cenário. A gente vê que o clube ele pega o goleiro pensando no mercado, e um goleiro com 1,78m, 1,80m a nível de mercado não é um goleiro interessante para o clube. Então hoje em dia, quando
Se chega um goleiro com muita qualidade, mas ele não tem uma estatura adequada para o clube, dificilmente esse goleiro vai conseguir dar continuidade dentro do clube. Então eu acho que isso a longo prazo também vai se reverter aí para o futebol feminino, sem dúvida nenhuma. Mas na minha avaliação como preparador de goleiros não deve ser determinante a questão da estatura. Acho que uma leitura de jogo, uma tomada de decisão boa, uma velocidade de reação são fatores que interferem muito na minha avaliação, e se a gente conseguir juntar as duas coisas, a goleira ter todas essas características mais uma estatura satisfatória, com certeza seria o ideal. E eu acho que a longo prazo o interesse na posição vai fazer com que a gente tenha goleiras cada vez maiores aí também dentro da nossa modalidade. Tá aí, João, vai lá. Eu gosto de muita coisa do que ele falou ali, principalmente quando ele cita o lance de goleiro para mercado, sabe? Porque, querendo ou não, é um investimento que o clube faz no atleta, e às vezes existe o mercado de transferência para trazer uma valorização do atleta para o clube, sobre tudo que o clube faz sobre o atleta. E também o que eu achei bem legal, tipo, no que ele diz, é o lance da ideia de tomada de decisão, para você ter atletas que tenham uma tomada de decisão inteligente ou condizente com uma situação específica. E às vezes alguns atletas realmente não têm uma tomada de decisão, mas pela falta de treinamento ou até pela falta de contato com a bola. E isso eu acho bem legal, assim, você ter que botar no papel realmente isso antes, às vezes, mesmo de você colocar o lance de estatura, que é o que ele falou, tipo, não é determinante, mas é importante, querendo ou não, é algo que a longo prazo importa muito, sabe? Acho bem legal. Isso gera até outra dúvida, assim, se tem algum tipo de diferença no treinamento de uma goleira mais baixa ou uma mais alta. Por exemplo, tem uma goleira, tipo, no Corinthians mesmo, a Tainá, que tem 1,89m, e a Paty, que tem 1,62m. Existe algum tipo de treinamento diferente para isso? Porque na prática elas precisam aprender formas diferentes de agir no jogo, e talvez a estatura seja um empecilho para uma ou para outra, não. João, a gente não diferencia o treino para as goleiras com relação à estatura. Isso nunca foi uma prioridade nossa. A gente tem alguns estímulos de treino diferentes para algumas goleiras, sim, mas é muito mais visando a parte técnica ou a parte tática em si do que a estatura propriamente dita. Então a gente pega uma Tati que teve uma vivência muito menor ali de repertório técnico dentro da trajetória dela. Ela começou ali a ter preparador de goleiros quando ela estava lá no São José com o Paulinho, então a vivência dela ao longo dos anos ela foi muito, muito baixa. Então a gente separa ela, pega uma ou duas vezes na semana, em um período em que a gente não tenha treinamentos, para dar um estímulo mais técnico mesmo, para refinar um pouquinho mais da parte técnica. Então, quando a gente pega uma goleira mais nova, uma goleira da base, a gente vai muito por essa linha, de melhorar e de refinar alguns gestos técnicos, enfim, de melhorar alguma tomada de decisão, alguma leitura que ela precisa ter melhor durante o jogo. Então a gente individualiza o treino pensando nessas questões, mas não na questão da estatura. Isso nunca foi uma prioridade no nosso trabalho. João. Oi. E a nossa Dudinha sumida, né? Procura-se, né? Tem que fazer um cartaz aqui no nosso estúdio. Pra ver se ela aparece. Não, tadinha, ela tá fase de TCC, no trabalho também ela tá loucura. Sabemos onde encontrá-la, que realmente tá difícil pra ela. Tá complicado, mas ela conseguiu um tempinho aí na sua agenda pra fazer uma pergunta pro Edson. Dudinha, chega mais, faça a sua pergunta aí.
Oi, Edson, tudo bem? A minha pergunta ela vem de uma reflexão, já que, na maioria das vezes, as meninas altas que praticam esportes acabam se interessando mais pelo vôlei e pelo basquete. E aí o meu questionamento é, o que os clubes fazem ou podem fazer para o futebol ser mais atrativo para as meninas altas no gol? Duda, tudo bem? Obrigado pela pergunta, é um prazer estar falando com você. Eu acho que essas garotas, elas partem para uma outra modalidade pela falta de oportunidade de vivenciar o futebol e de vivenciar essa função de goleira. Então, acho que cabe aí um dos próximos passos dentro da modalidade, nas categorias de base, ter um departamento de captação de atletas, onde vai visualizar um potencial diferente dentro das escolas numa garota que é alta, que tem um perfil longilíneo e que ela possa se desenvolver como goleira. E aí oferecer isso e oportunizar isso para essa garota, trazendo ela para fazer uma avaliação dentro do clube, enfim. Também esse departamento poder avaliar um jogo de vôlei, um jogo de basquete e oportunizar isso para algumas garotas também. Eu posso citar aí como exemplo a própria Tainá, que foi uma grata surpresa para nós dentro do Centro Olímpico. A Tainá, ela foi fazer uma peneira como atacante, e aí na época o nosso preparador de goleiros, o Bruno Fausti, observou que ela tinha um perfil muito bacana para ser goleira e oportunizou isso para ela. Então chegou na Tainá e falou, ó, como atacante a gente não vai estar te aproveitando, mas a gente gostaria de estar te dando uma oportunidade para ser goleira. O que você acha da ideia? Enfim, a Tainá abraçou, mérito muito do Bruno de ter enxergado esse potencial nela, de ter acreditado que ela poderia se tornar uma grande goleira e oportunizou isso para ela. Então, assim, você pega uma garota que não tinha pretensão nenhuma de ser goleira e hoje é o que é por uma visão de uma comissão e de uma pessoa que entende da função e que acho que ela poderia se tornar uma goleira. Agradeço muito ao Bruno, que hoje é o nosso analista de desempenho, por ter descoberto a Tainá aí. Dentro dessa peneira. Então é só um exemplo do que eu estava falando, que a gente precisa ter um departamento de captação de atletas que vai oportunizar isso para essas garotas, não só ter o vôlei ou o basquete como referência, mas também ter essa oportunidade de estar dentro do futebol e ser uma goleira. Eu acho que a falta de oportunidade ainda está muito associada à popularização do futebol feminino, então você tornar o futebol um esporte ainda mais para todos é um caminho, e como você falou, ter um departamento de captação de atletas na base, por exemplo, é um grande passo para justamente abrir mais espaço para a posição, não só de goleira, mas de repente uma zagueira, uma atacante, então é você tornar mais atrativo, mais popular o futebol feminino. E agora a gente faz aquela conexão internacional. O João já está com o passaporte em dia, né? Eu até tive que pedir uma segunda via dos meus documentos aí, porque, como vocês sabem, além de perder cartões, eu perco muitos documentos. Muito bom, João, parabéns. E se alguém encontrar uma carteira de habilitação aí por São Paulo, entre em contato com Sem Barreira, tá? Vamos para Frankfurt, Alemanha. A Mel Caruso tem umas perguntinhas aí também para o Edson. Vamos lá, Mel, é com você. Toca a sirenezinha aí do avião, campanha. Fala, galera do Sem Barreira, aqui é a Mel. Tudo bem com vocês? Ainda empolgados com o futebol feminino, principalmente agora depois de 2 vitórias da seleção brasileira? Pois é, eu tô muito empolgada para poder compartilhar com vocês minhas dúvidas em relação à posição de goleira no futebol feminino. Bora lá! Olá, Edson. É uma honra poder falar com um profissional tão qualificado como você. A minha pergunta sobre esse universo de goleiras vai estar muito relacionado à cobrança que se tem em relação a essa posição e o psicológico. Porque a gente está acostumado a ouvir por aí que goleiro não pode errar e que essa é a profissão mais ingrata.
uma falha realmente pode afetar o desempenho do jogo e até o pós. Como você lida com o fator emocional das atletas? Ou o Corinthians tem algum profissional focado nisso, como por exemplo um psicólogo? Ainda na questão do psicológico, você que já trabalhou com masculino, existe muita diferença em trabalhar com homens ou mulheres nessa questão emocional? Mel, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que eu vou ser um pouquinho mais extenso, porque é uma questão muito legal de estar respondendo, é uma questão de trabalho que eu acho que faz total diferença aí no nosso trabalho, no dia a dia e nas conquistas que a gente tem e também nos insucessos. Acho que a questão psicológica ela é fundamental, a questão de ser forte mentalmente, principalmente na nossa posição, ela é fundamental. É uma posição muito ingrata, com certeza. Se a gente errar, não tem ninguém que possa corrigir o nosso erro. Então a gente está sob pressão o tempo inteiro. E eu vou te falar que é uma posição que é muito difícil de se jogar. A gente tem vários fatores que interferem diretamente no nosso trabalho. Então você jogar com campo bom, com clima bom, é uma situação. Você jogar num campo ruim, com chuva, é outra situação. Você jogar com calor insuportável é outra situação. Você jogar uma Libertadores agora é uma altitude onde você tem uma bola com uma velocidade maior, onde você tem um tempo ali para se adaptar, é uma outra situação, enfim. Então tem vários fatores, várias variações que interferem diretamente no nosso trabalho. Então a gente precisa estar mentalmente forte para conseguir lidar com todo esse tipo de situações. E claro que às vezes vão ter algumas situações que não vão ser tão positivas. Cabe a nós tentar da melhor forma possível trazer o goleiro de volta para que a gente consiga conquistar os objetivos, porque o futebol ele é muito dinâmico, né? Então as coisas elas mudam muito rápido e a gente tem que estar preparado para isso. Eu posso citar o exemplo da nossa temporada de 2017, que a Lele vinha fazendo uma excelente temporada, assim, muito dedicada, muito focada no dia a dia. Fez uma semifinal contra o Rio Preto, que sempre foi uma equipe muito difícil de a gente bater. Foi muito decisiva naquela semifinal, a gente conseguiu classificar para a final do Brasileiro, e na final contra o Santos, no primeiro jogo na Vila, a gente teve uma infelicidade muito grande ali. No erro da Lele, a gente sofreu um primeiro gol que com certeza foi um erro ali que a gente acabou não conseguindo conquistar o nosso objetivo na temporada, que era ser campeão brasileiro. E ao mesmo tempo a gente tinha uma Libertadores logo em seguida, que a gente precisava de qualquer forma buscar ali e conquistar esse título. Era muito importante para todos nós. Então não tem como se apegar no erro que ela cometeu no brasileiro e deixar de lado o que vinha pela frente. O que eu tentei mostrar para ela a gente está no caminho certo. Não é esse erro que vai fazer a gente mudar as coisas. Pelo contrário, acredita que a gente está no caminho certo, que a próxima competição é mais importante, que a gente tem condições de terminar a temporada de uma maneira brilhante. E foi um pouco do que aconteceu. As goleiras, a comissão e todo o elenco abraçou a ideia e a gente conseguiu ter uma final de Libertadores ali contra o Colo-Colo, numa disputa de pênaltis que ela foi simplesmente fantástica e essencial para nossa conquista. Então é isso, o futebol ele é muito dinâmico e a gente, como preparador de goleiros, como comissão técnica, a gente precisa passar confiança, tranquilidade e mostrar para as nossas atletas, principalmente para as goleiras, que elas trabalhando com dedicação, fazendo as coisas da maneira correta e acreditando no que a gente faz, essas coisas vão dar certo. Então eu acredito muito nisso. Nós temos uma psicóloga hoje no Corinthians, uma psicóloga muito competente. Ela vem muito para agregar nosso trabalho, para complementar esse lado mental, né? Esse lado emocional das meninas. Eu acho que está casando muito bem com o que vem acontecendo no nosso trabalho, no dia a dia. Todas as intervenções, todas as ações que ela faz com o time e com o grupo, certamente só faz com que a gente se fortaleça cada vez mais. Fica aí também o meu muito obrigado para ela, Diara Fortes,
pelo trabalho que ela vem desenvolvendo na parte psicológica com as nossas meninas. Sobre o masculino, eu acho que é muito parecido com o que acontece com o feminino. Eu sempre tentei tratar da melhor forma possível e mostrar para os nossos goleiros que o trabalho que a gente desenvolve ele é o mais importante e a gente precisa confiar e acreditar. É claro que no masculino a concorrência ela é muito maior, então o nível de erro ele tem que ser muito menor. E a cobrança em cima disso ela é muito grande, porque eles já vivenciaram muito mais tempo, tem muito mais vivência de jogo do que as meninas e aí no meu ponto de vista, no critério de avaliação, eles podem errar muito menos do que uma goleira do time feminino. Então, resumindo tudo, eu sou muito satisfeito com as nossas goleiras nessa questão mental. Eu acho que elas são muito fortes. Eu tento sempre ser o mais equilibrado possível. Quando a gente falha, não é que está tudo errado, a gente vai ajustar e continuar no caminho certo. E também quando a gente faz uma grande partida, não é tá tudo às mil maravilhas. A gente precisa ter o pezinho no chão porque a dificuldade ela é muito grande mesmo e o equilíbrio mental e emocional ela faz total diferença principalmente para as goleiras. Edson, muito obrigada pela resposta e pelos detalhes que você compartilhou com a gente. Agora aqui só queria deixar minhas considerações finais. Eu achei muito legal ouvir de um profissional como ele, de que de fato, né, preparar o atleta para ser forte mentalmente e buscar o equilíbrio sempre é importante também, né? Porque a gente sabe que não é só a questão da técnica, né? A gente tem que preparar o atleta para todos esses altos e baixos que principalmente essa posição vai acabar oferecendo, né? E eu gostei muito também de ouvir essas experiências que ele tem no dia a dia, que eu acho que no final das contas mostra um pouco também esse lado, né, do profissional, de que ele também tem que construir essa proximidade com os atletas e de que a motivação também faz parte, você mostrar qual que é o horizonte, né? Qual que é a jornada que você está construindo com o atleta e que uma falha não é o fim do mundo, né? A gente tem que conseguir superar isso e continuar com o trabalho que vem sendo desenvolvido. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, se a gente for pensar, somando essa postura que ele tem com os atletas e o fato do Corinthians ter uma psicóloga, só mostra a seriedade com que o time tem lidado com o projeto, né? O profissionalismo que ele realmente tem trabalhado com o time feminino. E eu acho que isso acaba sendo um dos grandes diferenciais do time e mostra essa por que eles chegaram a essa campanha fabulosa que eles chegaram a esse ano. Salve galera, aqui é o Ali Show, tô na área e não foi pênalti, só tô passando aí pra falar com o Edson. Salve aí, fazer umas perguntinhas aí pra ele. A primeira é fazer, por exemplo, como que ele faz com o Corinthians? Tem uma rodagem, né, de goleiras, tem um rodízio, né? Então não temos uma goleira titular. Eu queria saber aí por longos períodos, né? Sempre tem aquela troca. Então, como que ele deixa essas jogadoras motivadas, sendo que em nenhum momento elas têm cravado seja em preleção ou nos treinos, de que aquela é a titular, né? Então nós temos toda hora uma mudança. Fala aí, Edson, pra gente. Fala, Alisson, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada por trabalhar com essa comissão. Eles são pessoas que o Arthur me dá muita autonomia e a comissão abraça as ideias, aquilo que a gente pensa. Então a gente sempre chega num denominador comum aí e na grande maioria das vezes a gente vem acertando aí nas escolhas, nas decisões. Então, uma das decisões que a gente teve desde o início do trabalho é dar uma rodagem para as goleiras, para que elas possam estar prontas e preparadas, principalmente nessas horas de decisões. Então, claro que a Lele e a Tainá têm uma minutagem muito maior, mas a gente conseguiu esse ano também dar uma bagagem de jogo aí para a Tati, em alguns jogos que foram extremamente importantes para a gente, em jogos difíceis, e isso faz com que ela vá crescendo cada vez mais e se preparando para que quando chegue o momento dela, ela esteja pronta para abraçar, né? Então essa é a forma com que eu encontrei
manter elas motivadas durante o trabalho. Uma coisa é você falar, pô, tá indo bem, tá treinando bem, outra coisa é você colocar no jogo e mostrar para ela, realmente, tá indo bem. E o jogo serve como consequência do que ela vem fazendo nos treinos durante as semanas. No meu ponto de vista, acho que isso deveria ser feito aí na grande maioria dos times, mas a gente entende também que a questão do resultado ela é extremamente importante, e aí muitos dos treinadores eles optam por ter uma goleira titular e jogar todos os jogos, que no meu ponto de vista não é o ideal neste momento. Interessante, né, essa filosofia, assim, esse pensamento de dar rodagem, né, particularmente para as goleiras. Eu acho que faz muito sentido, né? Até porque se você botar no papel, que eu acho bem legal nisso daí, é que às vezes o goleiro reserva, tipo, não joga. Normalmente o goleiro reserva já não vai jogar. E quando precisar dele, ele vai estar despreparado, sabe? Sem ritmo de jogo. E até você pode até acabar queimando um pouco o jogador dessa forma. Mas, pelo que o Edson falou com a gente, assim, o mais legal que a gente vê nos jogos do Corinthians é que às vezes é um jogo a Tainá, outras vezes é a Lelê. E quando o time precisar, seja por algum motivo técnico ou realmente só pela rodagem mesmo, as duas vão estar prontas para poder jogar. Então eu particularmente acho bem legal isso daí. E às vezes a gente não tem muito contato dessa forma. A gente sempre teve a analogia de ter o goleiro titular e o goleiro reserva. E o goleiro reserva praticamente ser aquele goleiro que você olha e fala assim, um funcionário que está ali recebendo para não entrar em campo, sabe? E quando na verdade às vezes o cara quer entrar em campo e às vezes o cara só não consegue, só não tem oportunidade. Mas quando você olha nessa ótica, é bem legal você dar oportunidade pra mostrar que a pessoa tá disposta, que a pessoa é boa o suficiente pra tá vestindo a camisa do clube, sabe? Eu acho bem legal isso daí. E o ponto central da questão do Alisson, né? De manter motivado, sim, né? Sim, é igual aquela coisa de ter um funcionário desmotivado na empresa, né? Às vezes o cara quer te motivar, mas... Você vai dizer como? Como o cara vai te motivar? E ali é bem na prática, assim, vou te motivar e... Não, porque não adianta você motivar com promessas ou com falácias. O mais legal é mostrar e fazer. E eu acho bem legal isso. Eu particularmente parabenizo muito. Show, Alisson tem outra pergunta aí pro Edson. Obrigado aí, Edson, né? Falou com a gente e tal. Também falou com nossos ouvintes. Agora eu vou fazer uma outra pergunta aí que vai mais para o ambiente didático, técnico, né? Você estuda metodologias tipo de treino aplicado em outros países? Que muitos que a gente vê agora são treinadores, preparadores, auxiliares técnicos fazendo muito curso internacional, né? Então você tem essa prática de aplicar métodos que você assistiu, que você foi observar. Você cria um próprio, que é muito legal também, inspirado em outros, né? Então você usa de referências ou inspirações para criar os seus próprios. Conta aí pra gente. Cara, eu costumo criar meus próprios treinos, né? Os meus treinos são muito direcionados o que o modelo de jogo da nossa equipe precisa e exige das nossas goleiras. Então, jogar com o pé, a gente na fase inicial de construção utiliza muito a goleira, uma coisa que a gente vem melhorando ao longo dos anos, mas com certeza ainda vai levar algum tempo para a gente fazer isso de forma exemplar. Uma outra questão, na nossa fase de marcação, a gente costuma sempre marcar um bloco alto e pressionar o adversário. Às vezes uma zona de escape do adversário é uma bola longa nas costas da zaga, então precisa ter uma atenção especial com a cobertura da goleira. Então são dois exemplos aí que a gente trabalha dentro do modelo de jogo. E aí a outra questão a gente tenta direcionar muito para o que acontece, quais são as principais características do adversário. Então a gente pega, por exemplo, um Flamengo, que é um time muito forte fisicamente, é um time que tem os atacantes que são muito altos e que explora bastante as diagonais nas costas das laterais. Então a gente vai trabalhar em cima na semana em cima dessa característica do Flamengo. Então bastante cruzamento, bastante bola na diagonal com cabeceio para trás e finalização, bastante finalização de fora da área, enfim, vai muito de acordo com a necessidade que a gente tem durante a semana
Eu acho que isso é o ideal dentro dos treinamentos. Agora, é claro que tem algumas coisas que elas são, entre aspas, básicos, que a gente precisa fazer sempre e ter manutenção, a velocidade de reação, né? Ela precisa ter uma certa explosão ali, ela precisa ter um raio de ação maior no gol, 1 contra 1 precisa ser bom. São coisas que a gente sempre coloca durante as nossas semanas e aí a gente vai acrescentando com a parte mais específica do jogo propriamente dita. Eu tenho como referência, cara, 2 pessoas que me formaram como preparador de goleiros, que é o Solitinho, que foi um cara que trabalhou durante muito tempo no Corinthians. Sem dúvida nenhuma, ele é uma das minhas maiores inspirações dentro da preparação de goleiro. Formou vários excelentes goleiros dentro do Corinthians. E uma outra inspiração que eu tenho é o Renasci, que hoje é o preparador de goleiros do Sub-20 do São Paulo. É um cara que a forma com que ele lida com os goleiros, ele consegue tirar o máximo aí de todos os goleiros também, é uma outra referência que eu tenho. Tenho como referência também o Leandro Dalino, um profissional de extrema capacidade e qualidade que eu tenho uma admiração muito grande, tá no profissional do Corinthians, que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, também é uma das minhas grandes referências. Enfim, posso citar alguns outros aí também, Luiz Henrique de Moraes, um grande mestre aí na preparação de goleiros também, que a gente usa sempre como referência aí pro nosso trabalho. Eu tenho esses caras como grande exemplo, mas a questão de treino, acho que a gente sempre vai criando os nossos próprios meios aí de se treinar as goleiras de acordo com a necessidade da nossa equipe. Bom, é isso aí, né? O Ali Show participou aí dessa grande entrevista com o Edson, né? Muito obrigado aí a todos e voltamos logo mais com novidades aí no Sem Barreira. Valeu, pessoal. Aqui foi o Ali Show. E pra gente encerrar, Edson, queria que você falasse um pouquinho sobre a Tainá e sobre a Lelê, né? Que são 2 goleiras com algumas passagens já pela seleção brasileira, né? A Lelê ainda segue sendo convocada aí pela Pia, né, nessa nova fase aí da nova treinadora. Então queria que você falasse um pouquinho sobre as 2 e o que você espera delas, assim, né, nessa nova fase Pia, né, dessa renovação. O que você almeja para essas 2 goleiras aí do Corinthians? Sobre a Lelê e a Tainá, eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com elas. São 2 meninas aí que se ajudam o tempo inteiro e se gostam e que tem uma lealdade muito grande, independente de quem joga, o carinho, o respeito e a confiança que elas passam é muito grande entre elas ali. Então isso facilita muito o nosso trabalho, mas muito mesmo. Tenho realmente um orgulho muito grande dessas 2, porque na última passagem aí do professor Vadão na seleção, eu acho que, se não me engano, elas juntas foram convocadas em mais de 15 oportunidades para a seleção brasileira, que é algo assim que é motivo de muito orgulho mesmo. Então você ter a goleira titular e a reserva sendo convocadas mais de 15 vezes é um número muito expressivo. Eu acho que essas convocações devem muito também à rodagem que a gente consegue dar para as 2. Então as 2 estão sempre em evidência, estão sempre jogando. Então a gente conseguiu, de certa forma, colocar as 2 em um nível de jogo muito grande. Falando individualmente de cada um, são 2 goleiras com características um pouco diferentes. E isso é legal também, porque serve para escalação também em jogos decisivos, e já aconteceu várias vezes isso, de escalar em um jogo uma das 2 por determinada característica, e o mais legal de tudo é saber que elas entendem isso e elas compram a ideia também e se ajudam nesse sentido. Então a gente tem uma Lelê, que é uma goleira muito rápida, uma goleira muito explosiva, que tem um jogo com os pés muito bom também, e que tem uma personalidade muito forte. Isso em jogos decisivos são aspectos bem importantes.
vem crescendo muito ao longo dos anos, vem ganhando consistência no que está fazendo dentro de campo, exerce uma liderança muito grande, tem uma comunicação muito boa com a equipe, enfim, tenho muito orgulho do que ela vem fazendo ao longo dos anos. A Tainá é uma goleira fantástica, que tem um raio de ação muito grande, não só pela estatura que ela tem, mas ela é uma goleira também rápida, é uma goleira que consegue usar bem a estatura dela, e é uma goleira mais fria, é uma goleira mais calma, que sai muito bem no gol, que tem um contra um muito forte. É difícil fazer gol na Tainá num contra um, e é uma goleira que vem crescendo muito também, tá ganhando consistência aí nesses últimos anos também, e eu acho que as duas, sem dúvida nenhuma, no meu ponto de vista, são duas goleiras que têm de tudo para crescer e ser uma das grandes goleiras aí do Brasil a longo prazo. Esse processo de reformulação da Pia, sei que não é um processo fácil, até porque tem aí as Olimpíadas aí a curto prazo. Então eu penso na Lele e na Tainá tomando, entre aspas, contas da seleção aí a longo prazo, e é isso que eu espero delas, e espero poder ajudá-las aí da melhor forma possível, e que elas continuem aí sendo vistas e convocadas para a seleção, que é sempre o nosso objetivo, né? Ver nossas goleiras aí num patamar mais elevado e cada vez mais jogando um futebol com mais segurança, com uma regularidade maior, e, se Deus quiser, fazendo a diferença pra gente aí dentro do clube. Oi, Johnny, ele falando aí, né, o Edson falando da Tainá e da Lele, aí eu acho que até é meio que a prova real do que ele falou um pouquinho atrás aí da rodagem, né, do time. Você ter na seleção duas goleiras do mesmo time, né? Sim, o legal é que você percebe que tem merecimento no trabalho, né, que as duas têm um trabalho constante. E o mais legal do que ele me fala ali... Não param. Os agentes não param, pera aí. Depois da história do João no gol aí, vários times fracos querem contratar o João. E eu gosto, ele dá preferência. Eu dou preferência, eu quero um trabalho que eu possa me forçar a jogar bem. É isso. Jogar fácil quando a bola não chega fácil defendendo. Esqueci. Da rodagem, de ter então, o que o mais legal disso daí é que você vê o merecimento no trabalho das meninas, sabe? E nunca, eu tinha imaginado, de você ter uma goleira que é pseudo-titular e uma pseudo-reserva, porque na prática é o que eu uma vez eu falei até, titular é quem joga pra mim. Se você precisar de uma pessoa que não vem jogando direto, ela vai se tornar titular do jogo. Então, eu acho bem legal você ter essa premissa de que as duas podem ser convocáveis para a seleção brasileira, sabe? Muito bom. Então é isso, né, Jones? Esse foi o nosso papo com o Edson. É isso, o cara é muito legal, mano, muito legal. Ele dá umas últimas considerações aí pra gente. Valeu, Edson. Fala, Du, acho que é isso. Agradeço imensamente a oportunidade que vocês nos deram aí de falar um pouquinho do nosso trabalho. Espero poder ter contribuído um pouco, compartilhado um pouco aí das nossas rotinas, do que a gente vem desenvolvendo aqui dentro do Corinthians. Fico à disposição de vocês sempre que precisar. Só mandar um alô, a gente vai estar sempre à disposição aí, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, desejo muito sucesso aí pro trabalho de vocês, que sem dúvida nenhuma é muito, muito proveitoso para todos os fãs do futebol feminino. É um conteúdo de muita qualidade que vocês vêm desenvolvendo, e tenho só a agradecer a vocês aí por estar trazendo esses materiais com conteúdo de qualidade para o futebol feminino. Um grande abraço e espero que a gente possa nos ver em breve aí, de repente, num novo bate-papo. Obrigado. Com certeza, Edson, com certeza. Vamos marcar esse encontro aí pessoalmente pra gente bater novamente um papo sobre essa posição e outras coisas mais aí do futebol feminino, né, João?
Eu concordo e gostaria muito de... Você compartilhar suas histórias pessoalmente lá com o Edson. Não estou escutando, me orgulho muito, não. Teve uma vez que os caras, tipo, no dia que eu estrei pro João no gol, né? Os caras até ofereceram uma cervejinha pra gente jogar, tipo, o adversário. Então, tipo, jogar futsal, futebol, é isso. É se divertir e não pode esperar muita coisa, assim, tipo, quando é amador. Só quer se divertir, sabe? Tipo, a gente é moleque, então é isso. Ó, eu vou fazer um convite aqui pro Edson. Ó, na nossa peladinha no final do ano, Edson, tá convidado aí, hein? Aí faz o time do Edson no gol contra o time do João no gol. Vai ser o amigos do João no gol contra amigos do Edson no gol. João! Oi! Até a próxima. Tchau. Até vocês acompanhem aí nossos podcasts aí, nossos Sem Barreira, tem debate, tem panorama, tem entrevista. E seria legal também, quem quiser, segue o Edson nas redes sociais dele ali, tipo, cara mó legal, mano. Passa. O João fica encantado. Mas ele é muito legal mesmo. É o serviço, então, @EdsonPrepDegol1. É difícil, hein? Mas porque é camisão goleiro, talvez. Esse daí é legal. Verdade, não é porque tinha o Edson Prep de Gol. Também bem pensado. Se não for, também a gente encontrou uma resposta. Isso. Bom, a gente coloca, pra você que de repente entra lá no site, vê a descrição, a gente coloca certinho pra você seguir o Edson. E o Henrique entrou aqui no finalzinho aqui da nossa gravação com uma ideia muito boa aqui pra fazer o desafio com o Edson aí. Ele... Fala aí. Ele não quer, tá acanhadinho. Mas que é o gol a gol, fazer o desafio gol a gol. Gol a gol, João... Aqui. Contra alguém, Edson, pode ser contra o Edson. Nesse caso, contra o Edson. Tem várias ideias, viu, Edson? Você vê qual que você quer aceitar. Tem a do Gol a Gol. Tem a do qualquer do podcast. A gente pode fazer o desafio de podcast oportunista, né? Que a gente. Boa. Que a gente chama alguém de outro podcast que cobre futebol feminino pra fazer um Gol a Gol com a gente. E não sei, a gente tá muito aberto a sugestões. Aí é pra um dia o João recebendo treinamentos do Edson. Eu teria vontade, não vou mentir não. Passar vergonha? Ia, porque, meu Deus. Eu tinha visto uns vídeos de treinamento dele ali que eu achei bem legal, assim. Que ele fez até com o Papo de Goleiro ali, um canal no YouTube lá de um cara que fez faculdade comigo, o Fernando Richter. E é isso, tipo, sei lá, tá lançado. Não um desafio, porque tá lançado a diversão. Amistosamente. Não tá fazendo nada, mas eu adoraria pagar uma itubaína pra ele. Boa, legal. Vamos marcar isso com uma certa urgência. Gente, obrigado pela sua audiência. Obrigado, Edson, mais uma vez por participar. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo, assim como nós gostamos bastante. Grande abraço pra você, até o nosso próximo podcast. Siga, compartilhe e é isso aí, Zaz. Tchau, João. Tchau. Edição de áudio e roteiro Eduardo Willi. Trilha musical por Marcelo Murata. Produção Equipe Sem Barreira. Oferecido por Pretéritos Podcasts.